Oi, meu nome é Júlio. Vou falar um pouco da minha experiência que eu tive na atividade de vivências, onde eu realizei dentro da escola que eu faço, que eu realizo o projeto PIBID, é a Rudolfo Meyer, localizada ali no Floresta, junto com a professora Anne, que eu já tô 2 anos ali no PIBID com ela, então a gente se conhece bastante já. Eu vou várias vezes na semana. No caso a gente precisa de duas, mas eu faço algumas outras vezes porque eu acabo ajudando ela um pouco lá com as crianças. Esse ano a gente está atuando com as crianças do primeiro ao quinto ano, né? Mas eu realizei junto com as crianças do terceiro, quarto e quinto, se eu não me engano, somente. Não lembro ao certo. Mas vai estar corrigido lá no portfólio. A gente teve a demanda de ver que algumas crianças, na verdade conversando com elas, né, a gente percebeu que a única atividade física que elas fazem é dentro da escola, né? Então tanto correr, brincar, jogar bola, conversar com outras crianças, e a gente perguntava, né, para elas em casa, se ela brincava, se ela fazia alguma atividade, e muitas delas falaram que não, por não ter espaço, a mãe acabar não deixando, por morar em apartamento, enfim. E a gente percebeu que elas tinham dificuldade de fazer coisas básicas, né? Que uma criança geralmente faz, que é correr, pular, saltar, ter uma coordenação motora para fazer coisas básicas. Então a gente decidiu, eu decidi escolher, né, a parte da recreação e lazer, mais focado na parte de ter uma brincadeira específica onde ela consiga ter uma coordenação motora melhor, consiga desenvolver essa parte, né? Tanto fora da escola quanto dentro. Então a gente fez, por exemplo, a brincadeira da amarelinha, onde precisa ter um pouco de equilíbrio, saltar, né, ter força para o salto, coisas básicas. Então são coisas que crianças do segundo, primeiro e segundo ano conseguiram, teve crianças do terceiro que acabaram não conseguindo, então acabavam perdendo o controle, se perdia na hora de pular com uma perna com outra. Então a gente foi incentivando elas a fazer primeiro com a perna esquerda, depois com a perna direita, né? Depois saltar com as duas, enfim. A gente foi fazendo bastante de formas diferentes e a gente percebeu que tem algumas que tinham um preparo melhor, outras não tinham tanta coordenação, então não vai muito pela idade. A gente percebeu que vai muito pelo que a criança convive, né? Então a gente percebe que na escola elas só querem brincar, 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 porque dentro da casa elas não têm isso. Então a gente resolveu fazer isso, a gente também fez outra brincadeira que era pique casinha do coelho, algo assim. Onde elas tinham que ter a coordenação de procurar um espaço vazio para poder ir numa casinha vazia e para não ficar sem. Logo a gente colocou como quem ficasse sem a casinha tinha que pagar a prenda de fazer polichinelo. Então não tinham, também faltava uma coordenação, né? Em pular, fazer polichinelo com os pés e com as mãos. Então a gente percebeu que isso elas conseguem fazer tanto dentro de casa, né? Quanto na escola. E elas gostaram, se amarraram nas brincadeiras, né? Por estar, né, gastando energia que elas queriam e ter o incentivo de competir com outras crianças, né? De fazer certinho, de mostrar que sabe fazer. E isso foi muito bom. A gente identificou muitas coisas, mas como a gente trabalhou essa parte com as mesmas turmas, a gente conseguiu identificar que, apesar da diferença das séries ali entre as crianças, elas possuem a mesma dificuldade, né, por ter esse mesmo problema que a gente identificou tanto nos anos iniciais quanto até nos anos para frente, né, que é do sexto, sétimo, oitavo, primeirão, segundão. Então, teve uma experiência bem legal. A gente tem isso toda semana, praticamente, está sempre reinventando as atividades com elas, mas foi bem divertido.